Vamos agora estudar os conceitos de complacência e elastância ou elasticidade pulmonar. Bom, como mencionado na aula de anatomia, o parênquima, ou tecido conjuntivo, ou matriz extracelular dos pulmões, é revestida por fibras elásticas. As fibras elásticas, como nós já vimos na aula de introdução à fisiologia, são cadeias polipeptídicas da chamada elastina. Essas cadeias polipeptídicas de elastina possuem ligações cruzadas entre si, formando assim uma grande rede elástica. Essas fibras possuem uma energia potencial que, quando esticadas, as forçam a retornarem à posição inicial, a posição relaxada. Desse modo, então, para gerar um gradiente de pressão subatmosférica nos alvéolos, é necessário que os músculos inspiratórios trabalhem de modo a vencer essa resistência elástica dos pulmões, ou seja, os músculos inspiratórios se contraem de modo a esticar as fibras elásticas. Essa força dos músculos inspiratórios para vencer essa resistência elástica dos pulmões requer aproximadamente 5% da energia corporal em condições de respiração basal. E como já mencionado, então, a expiração é um processo ativo que se deve ao relaxamento dos músculos inspiratórios, que então permitem a retração elástica dos pulmões, ou seja, as fibras elásticas que encontram-se tensionadas retornam à sua posição inicial, a posição relaxada. Agora olha só, a complacência é então a capacidade ou a habilidade do pulmão estender-se, expandir, inflar. Ou seja, um pulmão com uma alta complacência expande-se facilmente. Já um pulmão com uma baixa complacência possui uma baixa capacidade de expansão. Já a elastância ou elasticidade refere-se à capacidade que um corpo tem de voltar à sua forma original quando a força que promove a sua deformação é removida, ou seja, a elastância é a habilidade dos pulmões retornarem à sua posição original após serem expandidos. Ou seja, a elastância ou elasticidade se deve à retração elástica dos pulmões. Bom, agora olha só. A complacência do pulmão e a elastância podem ser determinados a partir de uma curva de pressão-volume. Como então é isso? Uma analogia simples é a inflação de um balão com uma seringa. Como você pode observar na ilustração, à medida que a pressão na seringa
aumenta, o balão infla até um novo volume. E isso nós conseguimos observar no gráfico, onde uma pressão X infla um volume X. À medida que a pressão vai aumentando, o balão vai inflando mais. Então, aumento de pressão, aumento também de volume. Desse modo, essa inclinação da linha de curva pressão-volume é conhecida como a complacência pulmonar. Mas que pressão é essa que a gente está falando? Essa pressão é a pressão transpulmonar, que nós mencionamos na aula anterior. A pressão transpulmonar é a diferença da pressão alveolar e a pressão intrapleural. Bom, você concorda comigo que uma baixa complacência pulmonar, ou seja, uma baixa capacidade expansiva dos pulmões, exige uma maior pressão transpulmonar para produzir uma expansão dos pulmões. Ou seja, uma baixa complacência pulmonar exige uma pressão intrapleural mais subatmosférica, ou seja, é necessário um maior esforço dos músculos inspiratórios para aumentar essa pressão intrapleural, ou seja, deixar essa pressão intrapleural mais negativa, mais subatmosférica. Enquanto uma menor complacência pulmonar exige uma menor pressão intrapleural na inspiração, ou seja, um menor esforço dos músculos inspiratórios. No entanto, o problema aqui é a baixa elastância ou baixa elasticidade. Essa baixa elastância dificulta a eliminação de ar nos pulmões, ou seja, a baixa elastância contribui para a retenção de ar nos pulmões. É como se fosse um short que perdeu a sua capacidade elástica. Ou seja, quando você veste ele, ele fica caindo, ele não segura na cintura. Ou seja, o pulmão tem dificuldade de retornar à sua posição original. Desse modo, doenças restritivas, como por exemplo a fibrose pulmonar, onde há uma diminuição da complacência pulmonar, ou seja, da capacidade de expansão dos pulmões devido ao desenvolvimento de um tecido fibroso cicatricial que restringe a expansão dos pulmões, ou então em quadros de doença pulmonar obstrutiva, como por exemplo o enfisema, onde a complacência encontra-se aumentada. Junto a isso, há uma deficiência também da elastância, que encontra-se diminuída, como por exemplo a deficiência da alfa-1 antitripsina, uma proteína que inibe a ação da elastase nos pulmões. Isso leva a uma deficiência de elastina, o que consequentemente leva a um aumento da complacência pulmonar,
mas uma dificuldade na eliminação do ar, ou seja, há uma retenção de gases de ar nos pulmões. Essa aula foi elaborada pelas seguintes referências.